Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. O mesmo Jesus que esteve na casa no domingo, Ele está na casa hoje. O mesmo Jesus que curou no domingo, Ele pode curar hoje. O mesmo Jesus que salvou no domingo, Ele pode salvar hoje. A mesma glória que se manifestou na casa naquele dia, ela pode se manifestar hoje. Porque a glória é para Ele. Porque o louvor é para Ele. Porque a nossa adoração é para Ele. Porque esta congregação é dele. Porque a minha vida é dele, a sua vida é dele, o nosso coração é totalmente dependente dele. Nessa noite ele se faz presente nesta casa. Glória a Deus. Se coloque de pé, Aleluia. Santo. abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Deus, tua graça, Senhor, me basta, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Jesus. Santo, tu és o Pai desse lugar, tu és Senhor. Das capítulo de número 8, versículo de número 49. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 49. Aleluia. Santo. Amém? Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa dos chefes da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Amém? Pode tomar o seu assento, fechar a sua vida, adorando aquele que reina, aquele que vive, daquele que é para todos sempre. A palavra a qual Deus desceu no meu coração nesta noite, ela vai passear um pouco por alguns versículos da Bíblia. Glória a Deus. Ela vai narrar algumas histórias, alguns fatos e alguns feitos de Jesus Cristo. Porém, ela não deixa de ser uma história verdadeira, uma história a qual foi escrita e foi narrada, e uma história a qual foi vivenciada. E nessa noite, essa história que ela vai de encontro com o seu coração. Aleluia. Vamos retroceder um pouco antes na Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vai haver uma promessa, a qual foi feita na vida do homem. O homem foi criado e na sua criação, um dos seus adjetos que Jesus colocou na vida do homem foi ele não participar da morte. O homem ele poderia viver eternamente caminhando com Deus. A Bíblia vai falar que o Senhor criou todas as coisas e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Porém, Deus deu a eles a oportunidade de viver todos os dias com a presença do Pai. A Bíblia vai falar que Deus descia na tarde no jardim e tinha um particular com aqueles seres. A Bíblia vai falar que Deus abençoou eles grandemente. A Bíblia vai falar que Deus deu a ele o domínio sobre todas as coisas e os seres viventes da terra. A Bíblia vai falar que Deus só não deu a ele a autoridade de mexer em uma coisa. Porém, o homem, como todos conhecem, e a sua mulher pecaram contra Deus. Eles deixaram de seguir os princípios e os mandamentos do Mestre e deixaram de seguir aquilo que Deus tinha preparado para eles e com seus olhos pecaminosos olharam para o que a sua carne desejava. Então eles comeram do fruto. Todos bem sabem que ali foi a queda do homem. E a partir daquele momento houve-se na vida do homem duas promessas. A primeira promessa na vida do homem que eu quero exaltar nessa noite é a morte. A partir daquele momento a morte começou a caminhar lado a lado com o homem.
Porém, junto com essa promessa, na vida da mulher veio uma promessa, que do ventre dela sairia o Salvador Jesus Cristo. Aquele que um dia a Bíblia vai falar que desceu ao inferno e a chave da morte tomou. Então essas duas promessas, ao decorrer e o percorrer da história bíblica, ela vai caminhar lado a lado. Jesus e a morte caminham lado a lado. A Bíblia vai falar mais um pouco sobre um homem por nome de Abraão. Abraão tem uma promessa, ele tem um filho, o filho da promessa. A sua promessa é abençoada. Abraão tem um filho. Só que certo dia prove a Deus testar a vida de Abraão e pedir o seu filho da promessa como sacrifício. Ora, pois, o coração daquele homem, como não estava aflito, como não estava a dar aquilo que Deus deu para ele, em uma promessa, Deus pediu em sacrifício. Abraão, com sua obediência e com seu intelecto, subiu ao monte para sacrificar a sua promessa. Quando Abraão sobe aquele monte, às vezes o desejo no coração daquele homem era de deixar aquilo e olhar para trás e voltar com seu filho. Mas ele acreditava que Deus tinha dado a promessa e Deus não ia tomar a promessa dele. Então Abraão sobe a um monte e naquele momento duas promessas acompanham a vida de Abraão. Primeiro, a promessa da morte. Segundo, a promessa da salvação. Porque, meu Deus, ele bola um plano a qual ele traz a simbologia de Jesus Cristo naquele momento. Porque quando Abraão pega o seu filho para tomar em sacrifício, quando ele levanta seu punhal para sacrificar aquele menino, ele olha para o lado e tem um cordeiro amarrado. E aquele cordeiro representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para dar livramento para aquele menino naquele dia. Porque a Bíblia vai falar em Isaías que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Então aquele cordeiro simboliza Jesus. Aquele cordeiro simboliza aquele que veio para quebrar a maldição na vida do homem. E mais para frente nós vamos chegar a este versículo a qual nós limos neste momento. A Bíblia vai narrar que um dia Jesus estava efetuando o seu ministério, efetuando as suas curas, os seus milagres, e chegou na vida de Jesus um homem procurando um milagre. Porém, Jesus estava a caminho deste milagre na vida deste homem. Mas no meio deste caminho, houve uma interferência e atrasou o milagre daquele homem. A filha daquele homem não estava morta. Ela apenas estava doente. Mas houve uma interferência a qual houve o falecimento daquela mulher. Imagina o desespero de um pai, a qual ele chega no único que poderia salvar a sua filha, e alguém olha para ele e fala que acabou, que não adianta ele incomodar o mestre, que não adianta ele ir atrás daquele único que poderia trazer a resposta e a salvação. Mais uma vez, Jesus e a morte se encontram. Jesus caminha até aquele lugar e entra na casa. Ele toca na menina e ele traz a vida dela novamente. Mais uma vez, Jesus quebra os paradigmas colocados pela sociedade. Mais uma vez, Jesus rompe a barreira, porque a morte é uma barreira inevitável nas nossas vidas. Quando a morte chega, é algo de surpresa, é algo que traz dor, é algo que traz lamento e sofrimento. Às vezes nós até tentamos pular esse processo, às vezes nós até tentamos deixar esse processo para trás, mas ele caminha com nós lado a lado. E cada dia que passa nas nossas vidas é um passo a mais, é algo mais próximo das nossas vidas. Então, meu Jesus, ele entra naquela casa, e ele tem um particular com aquela família, e ele toca naquela vida, e a vida, ela retorna para aquela menina. Mas no percorrer da Bíblia, um pouco mais para frente, a Bíblia vai falar que Jesus, ele estava a caminho de uma cidade chamada Naim. E no caminho dessa cidade houve um alvoroço, uma gritaria, e ele escuta
que de lá está saindo um velório. Veja bem, no primeiro momento, Jesus, quando ele salvou, curou a primeira menina, ela tinha acabado de morrer. No segundo encontro que Jesus tem com a morte, o homem já estava sendo sepultado. Como que não está o pensamento desta mulher? Porque a Bíblia vai falar que uma mulher, antigamente, quando o seu marido morria, ela perdia tudo que lhe era dado. As dívidas do marido transcendiam para a vida da mulher. Então, naquela morte, não foi somente uma morte física, porque ela já tinha perdido o seu marido, ela era dependente do seu filho, e a morte chegou na vida daquele homem. Mas Jesus mais uma vez tem um encontro com a morte. Jesus mais uma vez ele prova que ele é soberano. Jesus mais uma vez ele prova que ele é o único que pode fazer e desfazer as obras que um dia foram feitas na vida daquele homem. Jesus, a Bíblia vai falar que ele toca no esquife do caixão. E aquele moço senta sobre o caixão. Mais uma vez Jesus vai quebrar os paradigmas, vai quebrar as barreiras e vai romper o sobrenatural. Glória a Deus! Mais uma vez Jesus vai ressuscitar aquilo que um dia estava morto. Mais para frente Jesus vai ter mais um encontro com a morte. Nesse momento, um dos seus amigos por nome de Lázaro, Jesus estava pregando o evangelho a cerca de 2 ou 3 quilômetros da cidade, quando lhe vem sobre ele a palavra que seu amigo está enfermo. Porém, Jesus, com a sua experiência, a sua onisciência, a sua onipresença, todos queriam naquele momento que ele deixasse os seus afazeres e fosse de encontro com a vida daquele moço. Por que não esperar que Jesus, o nosso amigo, deixará de atender um pedido especial? Porém, Jesus tinha que ter mais um encontro com a morte. Porém, Jesus tinha que ter mais um encontro com aquele ser que um dia foi caminhando lado a lado com ele na trajetória bíblica. A Bíblia vai falar que Jesus, ele se atrasa, ele continua pregando a palavra, e quando ele chega na cidade, Lázaro já estava sepultado. Aqui nós temos o terceiro estágio da morte. Primeiro foi o antes, quando a menina estava quase morrendo, o durante, no velório, e o depois, no sepulcro. A Bíblia vai falar que Jesus ele chega na cidade e duas mulheres pelo nome de Marta e Maria vai ter